Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Lion, do Fortaleza. Foi difícil, né? Foi muito difícil a classificação contra a equipe do Retrô, mas a classificação aconteceu, né? Com muito sofrimento, com muita dificuldade, enfim, muitos ataques, muita construção de jogada de uma maneira ou de outra. O fato é que a bola chegava, né, no último terço do campo muitas vezes, né? E quando ela chegava no último terço do campo, evidentemente que nós tínhamos ali um grande problema. O Fortaleza obrigava, né, com que muitos dos seus jogadores do meio de campo se apresentassem ali à frente da área da equipe do Retrô, e quando isso acontecia, nós não tínhamos muita qualidade da parte dos jogadores que estavam em campo, né? Ou seja, não estavam conseguindo concretizar jogadas, não estavam conseguindo, vamos lá, arredondar a bola, né? Não estavam conseguindo fazer aquele passe mais interessante, não estavam conseguindo abrir, na verdade, a defesa adversária, de tal sorte que muitas das finalizações, né, aconteciam numa situação um tanto quanto forçada, né? Evidentemente que chances para fazer teve, Fortaleza teve, no primeiro tempo também o Retrô teve, né? Logo no começo o Retrô teve uma chance muito boa para fazer o gol, né? Perdeu, né? No segundo tempo a gente também teve um cenário muito parecido. No começo do primeiro tempo a gente tem uma intensificação das ações do Fortaleza ali na área da equipe do Retrô, mas tampouco isso consegue gerar um efeito muito positivo, né? Então tivemos ali uma situação muito complicada em que os torcedores do Lion conseguiram imaginar, né, conseguiram projetar uma realidade em que Fortaleza estaria completamente fora da Copa do Brasil, seria um fracasso retumbante no início dessa temporada, a equipe fica fora da continuidade da Copa do Brasil, né? Isso é muito grave, isso é muito sério. Por que é tão sério e é tão grave assim? Porque na análise nós não podemos, na verdade, gente, considerar tantos fatores circunstanciais. Claramente que Fortaleza teve um goleiro que fez ali certa diferença, né, nas cobranças de pênalti, evidentemente, mas nós não podemos, na verdade, validar tanta essa classificação, uma vez que ela foi conseguida a partir de situações circunstanciais. Quando a equipe de Fortaleza vai para a cobrança de pênalti, raramente a decisão acaba não sendo uma decisão a partir de circunstâncias, né? E foi precisamente o que aconteceu. Então a análise tem que ser feita em cima do quê? Fortaleza quase perdeu. Fortaleza chegou na situação de ser eliminado da Copa do Brasil. A análise tem que ser esta. Se o Fortaleza conseguiu se classificar, a análise não pode valorizar tanto essa classificação, né? E fechar os olhos para os problemas que a equipe está apresentando hoje. Por que a equipe de Fortaleza não consegue fazer um gol na equipe do Retrô? Acho que esse é um ponto importante que devemos abordar de qualquer maneira. Isso é muito necessário. Ó, chamar sua atenção antes para o fato de que esse vídeo tem um patrocínio da OXBet, para você que curte evidentemente uma aposta esportiva, tá? É a gigante do mundo das apostas que patrocina aqui este canal, que está aqui com o meu trabalho, com o meu canal, né? E para você, evidentemente, que não gosta de uma aposta, essa dica claramente não é para você. Você que curte aposta esportiva, essa dica é para você. Então eu não posso deixar de indicar a gigante do mundo das apostas que trata você com todo o carinho, com todo o respeito que você merece como consumidor que você é, né? Então, se vai apostar, aposte pela gigante, aposte pela OneXBet, que, assim, é muito confiável, é a mais confiável do mundo e entrega os seus lucros, assim, imediatamente após você conseguir vencer uma aposta, tá? Não conhece o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na OneXBet. Também coloque o código promocional OneXJosa, que é vital para que eles entendam por que você chegou lá na casa de aposta e de quebra você vai ter o direito a um bônus, né? Até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Beleza, gente? Dá essa força lá. E de quebra, Josa? Bom, de quebra tem dois jogos aí que eu vou indicar para vocês. Perdão aí pela indelicadeza. A primeira dica, gente, é o jogo que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Entre Bologna e a equipe do Empoli. Sempre tem muito gol, né? Eu diria para você que eu iria em ambas marcas. Eu raramente falo isso, né? Eu falo assim, vai em 2 gols. Neste caso, eu diria, vá em ambas marcas, né? Algo muito parecido eu falo em relação a Real Sociedad e Cádiz. Ambas podem marcar, mas neste caso eu vou em 2 gols no mínimo na partida, tá bom? As duas partidas vão acontecer daqui a pouco, então essa é a dica para você aí. Então cadastre-se lá usando o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, mas coloque, por favor, o código promocional, o OneXJosa, beleza? Vamos lá, gente. Olha, o Fortaleza teve muita dificuldade contra o Retrô, que é uma dificuldade que, na verdade, o Fortaleza vem a praticar desde o começo da temporada, né? E do que adianta você ter uma temporada com o Campeonato Cearense, por exemplo, que este campeonato, a competição do Cearense, não ajuda a preparar a equipe para as competições mais elevadas que a gente vai ter ao longo da temporada. Mesmo a Copa do Nordeste é uma competição que, a despeito da sua importância, é também uma
Competição que pode ser encarada, concebida como uma competição preparatória. E nessas competições preparatórias, nós não conseguimos ver um Fortaleza se preparando para a temporada. A gente não consegue ver evolução no Fortaleza. E vou dizer uma coisa para você. Para mim o cenário é ainda mais drástico do que a gente via no começo da temporada passada. E digo mais, não fosse por jogadores como Cauã e jogadores como Kevin, a situação seria muito mais desastrosa. Por quê? Porque invenções como Emmanuel Machuca não estão funcionando, invenções como Pedro Augusto, que já não deveria sequer atuar no Fortaleza depois, né, daquela final lá no Uruguai, né, não estão funcionando. Né? A volta dos que não foram, né, Pedro Rocha, não está funcionando. Não tem condição. Pedro Rocha é outro que não tem condição. Eu fico impressionado, né? Como alguns jogadores que não conseguem responder costumam ter tanto privilégio de ter uma outra chance, e outra chance, e outra chance. E a gente lembra de alguns jogadores que tiveram tão pouca chance, né? O Samuel da vida, né? Nunca teve muita chance, né? O Amorim nunca tem, né? Enfim, tantos jogadores que não recebem essa chance, né? Enquanto outros não entregam absolutamente nada, mas o tempo inteiro recebe oportunidades da parte do técnico Juan Pablo Voivoda, que deu uma melhorada nesse sentido aí, né, bancando jogadores como Cauã e como Kevin, mas continua a praticar o erro de acreditar em jogadores que não entregam absolutamente nada. Né? É espantoso não conseguir vencer uma equipe como o Retrô. Evidentemente que Fortaleza criou muita chance. Aí você para e pensa o seguinte: Josa, é o seguinte, para de detonar o Lion, né? Entenda o seguinte, e muitos que se opõem ao que eu falo aqui, né, e tem muita gente que se opõe mesmo, e aí eu respeito quem se opõe, evidentemente, há alguns que se opõem ao que eu falo aqui, que me xingam, me detonam, tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu também respeito aqueles que se opõem, tem alguns que se opõem com um pouco mais de educação, tem alguns que se opõem sem educação, alguns que se opõem com educação, mas falando bobagens, alguns que se opõem com educação falando, apresentando argumentos até aceitáveis, né? Enfim, tem de todo tipo, mas para todos vocês eu digo o seguinte, tá? No futebol, quando uma equipe, entendam isso pelo amor de Deus, quando uma equipe vai a campo e seus jogadores pedem muitos gols, os jogadores não conseguem fazer gols, entende? Nós temos um problema. Com quem? Com os jogadores. Então, o problema é com os jogadores, ok? No segundo jogo, se a gente tem o mesmo problema, segue a ter um problema com os jogadores. No terceiro jogo, se a gente tem o mesmo problema, a gente passa a ter o problema com o treinador. Lamento informar isso para vocês. Mas a gente passa também a ter um problema com o treinador. Por quê? Porque o técnico precisa entender, tem alguma coisa acontecendo. Do que adianta a gente criar e não fazer? Tem alguma coisa acontecendo. Um jogador como o Lucero, ele é um jogador que, ao longo da carreira dele, se notabilizou muito mais por ser um jogador que perde gols ou por ser um jogador que faz gols. O Pikachu, que é um grande finalizador, né? E outros jogadores aí, Marinho, né, que é outra invenção que não deu certo, aí parabéns aí ao Marcelo Paes em especial, né, que acho que é o principal envolvido aí na contratação do Marinho, né? Parabéns, Marcelo, valeu, você mandou muito bem nessa daí, né? Enfim, o que acontece? É um jogador que pelo menos, né, finaliza, né? Finaliza com uma certa qualidade, o Marinho, ok? Pode ter vários problemas, pode ser o Caicai da vida, pode ser o cara que escorrega na bola, enfim e tal. Né, não está na fase muito diferente do que foi os principais momentos da carreira dele, ao contrário dos enganados, né, aqueles que se enganaram, com uma fase muito boa do Marinho de 1 ano e meio, né, 1 ano e meio, aí se esqueceram de ver o resto da carreira do jogador, enfim, né, mas o Marinho é um cara que finaliza bem, ele pode ter vários problemas, mas ele finaliza bem. Por que o time não faz gols? Né? Então a gente precisa parar e perguntar sobre isso. E o técnico, quando os jogadores não fazem gol, tem alguma questão que precisa ser resolvida. Ainda que o técnico tem que tirar esses jogadores. A Josa, põe quem? Inventa, amigo. Coloca. Aí o tal do pardalismo do bem, né? Que é quando o cara precisa ser pardal. Inventa, improvisa. Ou pega jogador jovem, coloca na equipe. E a coragem? E aí, e a coisa do paternalismo? E a coisa da família? Essas idiotices que criaram aqui no Brasil, toda família não sei o quê, família Filipão, família Tite, família não sei o quê. Reparem como essas coisas fazem mal para o futebol brasileiro, né? E aí a gente tem no técnico que não é brasileiro também um pouco essa coisa da família, não sei o quê, né? Então vai sempre bancar esses jogadores. Não tem jeito. Não tem jeito, é claro, né? O Marinho, ele joga o quê? Nada. Ele entrega o quê para Fortaleza? Nada. Ele ganha o quê? Muito dinheiro. Muito. Muito. Claramente que se o Fortaleza descarta completamente o Marinho, para de usar o Marinho, aí tem um problema, né? Ninguém vai se interessar, alguns podem se interessar, mas fica mais difícil com que algumas equipes se interessem pelo Marinho. Sabe por quê? Porque o pessoal que estuda
pessoal das equipes de prospecção no mercado, né? Não estuda desempenho, não. Eles vão lá e olham lá, o cara participou de todos os jogos, não sei o que. Você tá entendendo? É uma incompetência muito grande em vários, não é só no Fortaleza nesse caso aí não, né? Não é só em quem acha, por exemplo, que Pedro Augusto joga bola e vão lá e recruta Pedro Augusto, Sacha da vida, Luquinhas da vida, esses jogadores aí, né? Vamos ver aqui, por exemplo, que a gente tem no banco de reservas, tivemos, né? Tivemos no banco de reservas, sim, tava lá, Luquinhas, né? O Fortaleza precisando fazer gol. A minha pergunta pra você, de coração, você que defende tudo e vai contra aquilo que eu tô falando aqui, responde pra mim por gentileza, como é? Como é que num jogo em que o Fortaleza precisa fazer gols, o Luquinhas não sai no banco? Pedro Augusto está à frente do Luquinhas para o Vojvoda neste momento. O parabéns tem que ser para quem neste momento aí? Para o Marcelo Paes. Parabéns, Marcelo, de novo aí, né? Eu lembro das palavras dele. A gente vai contratar, outros jogadores virão, né? Tão bons como o Luquinhas, né? Tão bom como o Luquinhas. Aí começou a contratar alguns aí que esperemos que não seja como o Luquinhas, na verdade. Ok? Mas quando o time não consegue fazer gols, isso se repete. Veja, nenhum erro pode ser repetido insistentemente por uma equipe. Quando um erro muito grave acontece num jogo ou no outro, ok, é circunstancial, faz parte dos jogadores, não sei o quê. Quando acontece em mais de 3 jogos, passa a ser uma responsabilidade do técnico. O técnico tem que resolver. E olha só, não vem com essa história de que tem problema com o 9 não, tá? Não vem com essa história não. Porque aí é aquele discurso, permita-me o termo, ridículo, que o problema é porque não tem contratação. Porque o problema é que tal, não sei o que, peraí, o Lucero é um finalizador importante. Ok? E aí também temos uma leitura complicada, né? Porque tem um jogador fazendo um gol no Sport lá, a rodo, né? A rodo. Nunca foi bancado pelo técnico do Fortaleza, né? Porque ele preferia esses jogadores que estão aí. Então ele bancava esses jogadores que estão aí. Os artilheiros que estão aí. Agora vem falar, por exemplo, que o problema é do 9. Tá precisando de um 9 aí, teoricamente? Pelo amor de Deus, né? Aí não dá pra aceitar esse tipo de coisa, gente. Não dá mesmo. Tá? Aí acho que o comandante tá começando a perder um pouco ali o controle da situação, inclusive daquilo que ele pensa, né? É aquilo que ele expõe publicamente, né? Ok? Então, tá muito grave. Mas o fato é o seguinte, né, gente? O Luquinhas estava lá no banco de reserva, né? Entrou em campo. Entrou no jogo. Eu tô até olhando aqui, sabe? Do jeito que tem tanta informação na minha cabeça, de repente eu me equivoco. Eu tô aproveitando para olhar aqui, para ver o Luquinhas. Não, o Luquinhas não entrou. Entrou quem? Ele entrou. Né? Ele entrou no jogo. O Marinho. O Marinho entrou em campo ontem. Resolveu, né? Pois é. É isso que eu falo pra vocês. O Caleb entrou, perdeu o pênalti, né, Caleb? Mas o Caleb tem, ó. Tá no lucro, né? Tá tudo tranquilo. Enfim, gente, tem problema com o Fortaleza sim. Algumas informações estão chegando pra mim sobre o assunto. Algumas coisas eu tô apurando ainda, né? Sobre isso. Agora, claramente que tem... Que independente disso, você que é o torcedor, sabe que as coisas não estão normais. Não estão normais. E se você acha que eu tô com teoria da conspiração aqui, para um pouquinho. E considera o seguinte. Por que o Fortaleza não consegue vencer o Retrô? Por que o Fortaleza não consegue vencer o Maracanã? Por que o Fortaleza não consegue vencer time da Série C? Pelo amor de Deus, isso não é um problema? Esse tipo de coisa está acontecendo e não temos um problema isso. Agora, vamos tentar resolver? Agora, e para resolver, se quiserem resolver, terão na verdade que fazer ali, mexer com, né? Vão ter que ter ações muito decisivas. Vão ter essas ações? Eis o problema. No fim das contas, a equipe passou nos pênaltis, né? A gente teve claramente ali 2 times que não cobram pênalti, que não treinam cobrança de pênalti. O Fortaleza não treina cobrança de pênalti. Aliás, bate aí quem quer, na hora que quer. Enfim. E acho que esse é um erro do comandante também do Fortaleza. Né? E aí passou... E acho que a análise tem que ser essa. Vamos lá, gente. Você está discordando de mim, né? Ainda está discordando? Vamos lá. Eu quero que você se coloque no seguinte lugar. Vamos imaginar o seguinte aqui, tá? Hoje, sexta-feira, é um dia após
a eliminação do Fortaleza nos pênaltis. Vou imaginar que o Fortaleza tivesse perdido nos pênaltis. Você estaria contra o que eu estou falando aqui agora? De verdade. Se você estaria, beleza, tranquilo. Tranquilo. Ou você teria muito pé da vida. Então a análise tem que ser o seguinte: como foi para uma circunstância, que é a circunstância da resolução nos pênaltis? Aí você fala, mas a gente tem lá a circunstância, tem um bom goleiro, não sei o que, aquela coisa, mas também tem a circunstância de ter jogadores ali importantes que não fizeram gol. Então não deixa de ser uma circunstância. Então, quando a equipe precisa de circunstâncias do futebol para passar de fase contra o Retrô, jogando em casa, nos seus domínios, entende? A gente não tem um problema. Então a análise não pode ser em cima da classificação, conseguimos nos classificar. Não, a análise a gente não podia precisar de circunstâncias do futebol para ter essa classificação. Este é o ponto. Do contrário, meu irmão, vai ficar difícil. Do contrário, me manda o seu endereço. Tem uns panos aqui, eu vou mandar para você continuar passando o pano aí. Tá? Lamento aqueles que discordam, mas é o que eu penso sobre este assunto. Tem problemas acontecendo no Fortaleza que são maiores. E não vê que essa história de precisa tal de reforço para a camisa 9, não. Agora, de fato, vamos lá, vamos combinar. 9, não 9, tá. Se o Fortaleza está precisando de reforços para precisar vencer o Retrô, a gente pode falar que o Luquinhas não funcionou? Foi um reforço ruim? A gente pode falar que a invenção do Pedro Augusto, né, com renovação e tudo mais, e de outros jogadores também foram ações equivocadas? Podemos sim. Claro que podemos, porque depois de tudo isso, a gente falar que a equipe precisa de reforço, que o problema é que a equipe não tem jogadores de qualidade, então vamos combinar uma coisa, tem alguma coisa errada aí, né? Você não percebe a contradição do discurso? De que tem alguma coisa de fato errada aí, né? Porque agora a gente começa a narrativa de que precisa de reforço, mas reforço foi o que o Fortaleza fez nessa temporada inteira, trouxe cada jogador aí que, pelo amor de Deus, não muda nada. Todo jogador a partir do que? Eu acho que esse joga, vamos contratar. Eu acho que esse joga também, vamos contratar. Esse não joga nada em lugar nenhum, mas aqui vai jogar. Então vamos contratar. Uma hora isso aí não tem que... Uma hora isso aí vai ser punido, gente. Essas ações, uma hora, recebem punição. Não tem como ficar impune isso daí. E acho, sinceramente, que tá havendo, sim, neste momento, tá havendo aí, muita intervenção. Eu já não acredito mais que Cifec faça trabalho independente nenhum. E se Cifec não faz trabalho independente nenhum, não tem por que existir. Eu já estou começando a acreditar que o pessoal do Cifec, na verdade, é vítima. Vítima. Antes de quaisquer coisas, antes de a gente abordar aqui que eles são ou não são bons profissionais, eu já estou começando a acreditar que o pessoal do Cifec hoje é vítima de ações dos dirigentes do Fortaleza. É isso.